Fala Comédia, seja bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Vitor e se você não é da área da saúde, fica aí, porque você não será excluído. Afinal, estamos aqui para falar de comédia, mas se você é da área da saúde, eu quero que você se sinta representado, porque hoje eu estou com a enfermeira mais sincera da internet brasileira, hein? Eu duvido você encontrar outra pessoa que seja mais sincera do que ela. Então, minha convidada de hoje, enfermeira Zilda. Seja bem-vindo ao Fala Comédia. Obrigada! Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo isso, seja bem-vindo! Muito feliz de ter você aqui, mas quero falar com você antes da gente começar esse episódio. Você que está assistindo aí esse episódio pelo YouTube, ajuda a gente a continuar esse projeto, a propagar a mensagem da comédia, como eu costumo falar. Então aproveita que esse episódio está se iniciando, curte esse vídeo, vê se você não está inscrito no nosso canal, para poder acompanhar os outros episódios também que virão. E, ajuda a gente a seguir esse projeto que, como eu costumo falar, serve para a gente ter uma base para comédia aqui no Rio e a gente continuar a dar seguimento a isso para aumentar esse espaço e dar mais oportunidade para muitos outros comediantes que ainda virão. Então, conto com a sua ajuda para a gente continuar esse projeto. Beleza? Agora sim, de forma oficial, acho que um bom ponto para a gente iniciar é até uma dúvida que eu estava antes da gente marcar essa gravação. Como que surgiu esse personagem que, para mim, pelo menos, foi muito curioso. Eu que não sou da área da saúde, né? Mas eu acho muito legal os seus vídeos e me surgiu essa curiosidade. Como que surgiu esse personagem? Então, a enfermeira Zilda é mais que um personagem, é uma pessoa própria. A enfermeira Zilda, ela cresce no coração do Jonatas há muitos anos atrás. Ele estudava... fazia, né, o curso de enfermagem e ele se formou, mas ele falou, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Ele queria fazer teatro, só que é do interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, e aí ele muda pro Rio de Janeiro com a intenção de estudar teatro. Só que aí ele tinha na cabeça dele que ele tinha que homenagear a enfermagem de alguma forma. Ia para a parte artística, mas não podia esquecer da enfermagem. E aí, na faculdade, ele começa a desenvolver um pouco da Zilda, ele faz amigos na faculdade que sabem escrever muito bem. E aí vai criando um network, sim, que a gente fala. E aí foi criando a enfermeira Zilda. Então, a enfermeira Zilda é um pouquinho de cada pessoa que já deu plantão com o Jonatas, que já trabalhou com ele, um pouquinho de todo mundo misturado. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte, porque aí a enfermeira Zilda entra num ponto onde a gente muitas vezes não pode falar. Uhum. Então ela chega pra falar o que ninguém vai impedir, sim, ela de falar. Então eu acertei. Então a enfermeira Zilda é a mais sincera da internet. Com certeza, sem medo do cancelamento nenhum. E eu queria entender qual a sua ligação com a comédia. Afinal, estamos aqui no que eu digo que é a casa da comédia. Não é a casa, o lugar, porque já tem vários teatros com esse nome, mas é o lugar, o espaço da comédia no YouTube. Então, como que é o seu contato? Como foi o seu contato com a comédia em específico? Então, eu falo de Zilda e falo de Jonas, eu vou ficar nessa confusão que vocês vão ter que entender isso, tá? Vai dar certo. Mas vamos lá. Como eu disse, né, eu cresci no meio gospel, no meio da igreja evangélica, então eu sempre fiz muito teatro dentro da igreja. E aí eu tinha essa questão mesmo de querer ser ator, de querer ser atriz, ator. Ai, gente, eu fico confusa, se é Zilda, se é Jonatas. Mas eu sempre tive o Jonatas sempre teve essa vontade de ser ator. Só que era muito complicado, como que uma pessoa de uma igreja, que existe um preconceito com a parte artística, pobre, de uma cidade do interior, vai fazer teatro. Sim, não faz sentido. Não faz. Então, por muitos anos, o Jonatas ele ficava quieto na dele e pulava para outros objetivos de vida. E foi aí que eu conheci a enfermagem. Fiz enfermagem junto com o ensino médio na época. Me formei 1 ano depois, já estava formado na enfermagem. Só que eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não, o Jonatas, tá? O Jonatas é quase uma pessoa só. E aí, ele falou, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou mudar para o Rio de Janeiro e vou tentar sorte. Se não der certo, não deu. Então, essa parte artística, eu sempre tive contato dentro da igreja, com comédia, sim, mesmo, peças de comédia, peças, dramas. E aí, quando ele vem para o Rio de Janeiro para estudar teatro, fazer artes cênicas, ele pega um pouco de tudo, né? Drama, comédia, não realismo, um ponto de tudo. Então, aí vai crescendo a Zilda, ainda mais porque a comédia é o que chama a atenção do brasileiro. Exato. Né? O brasileiro gosta de comédia. É muito difícil a pessoa comprar um ingresso pra assistir um drama, né? Aquele drama difícil. Que você sai chorando, você quer rir, a pessoa quer verdade. rir. Então, eu acho que foi
Acho não. Foi assim Foi. que foi desenvolvendo a minha vida. Hoje, o Jonas, ele não se considera um comediante. Ele se considera um ator. Sim. Que tem uma veia cômica, mas também, se tiver que fazer um drama, ele faz também. Chama ele, que ele faz. É porque, assim, o que mais pega realmente é exatamente isso que você falou. O pessoal gosta de comédia e tá no nosso espírito essa veia cômica. E ver um personagem assim tão engraçado, acho que rola muita identificação, né? Sim, e a comédia, ela tem um poder absurdo de falar verdades de uma forma leve. Leve. Então, assim, é porque você não é da área da saúde, mas se tiver alguém que esteja nos assistindo que é da área da saúde, sabe o quão pesado é essa profissão. Sim. Principalmente a enfermagem. É muito desvalorizado. E eu falo isso porque são 10 anos de experiência na área. Eu tenho propriedade para falar. É verdade. Então, assim, muitas vezes, dores, sofrimentos que a gente passa no dia a dia de plantão, que a gente não tem como falar. Que a gente não tem para quem falar. E jogar isso na comédia, você rir da própria desgraça, te deixa mais leve. Então, assim, trazer à tona assuntos, né, que muitas vezes são fechados, são escuros, são tabus. Eu acho que fez o crescimento da Zilda crescer assim, porque ela pode falar e as pessoas querem ouvir ela falar de uma forma leve. E muitas das vezes é o que a pessoa, como você falou, a pessoa quer falar aquilo, às vezes não pode ou não tem uma oportunidade, e aí vê a enfermeira Zilda falando na cara de todo mundo aquilo Exatamente. Que ela queria falar. Porque às vezes tem até medo de perder emprego, né? Sim, então, assim, como que eu vou falar isso? A empresa pode me ver e me mandar embora. Vai que o vídeo chega no meu chefe. Exatamente. Deve ter muito isso, né? Agora a Zilda não. Quem vai mandar embora a Zilda? Ninguém é doido de mandar a Zilda embora, não. É isso aí. Eu acho que muito do que eu, pelo menos, tenho de experiência com o stand-up essa questão de rolar muita identificação da plateia com o texto que o comediante está se propondo a fazer ali. E eu acredito que isso deve rolar muito também, né? Se os profissionais da área da saúde terem se verem nos vídeos e identificarem, pô, eu queria falar aquilo. Exatamente. E a gente vê muito comentário, assim, dependendo do vídeo que a gente posta, né? Então as pessoas vão e, caraca, você disse que eu queria falar. Acontece muito isso, muito mesmo. É uma identificação gostosa, né? De perceber as pessoas, como que elas têm esse contato com a Zilda, né? Que a Zilda virou... Eu nunca levantei como porta-voz da enfermagem, mas as pessoas me colocaram nesse lugar. Caramba. Então, assim, foi uma coisa que não foi programado, mas pelo jeito de falar, pelo não ter filtro, as pessoas jogaram a porta-voz, aí já levantaram até pra Zilda deputada. Sério? Eu vou pensar nisso aí, hein, gente. Zilda deputada, esse ano é eleição, quem sabe eu não entro. Fica aí, ó. O pessoal do Rio de Janeiro vota em mim. Eu acho isso muito legal. E um dos pontos que eu sempre costumo falar aqui quando eu recebo comediantes de stand-up aqui, além dessa questão da identificação que rola, esse retorno que eles têm da plateia, mais do que nesse sentido de identificação, o prazer de ver as pessoas rindo, de ver as pessoas melhorando o seu dia, às vezes passaram por uma dificuldade e agradecem, às vezes, ao comediante por poder ter tido um momento diferente do que vinha tendo. E eu acredito que você também deve passar por isso, né? Eu só tive uma apresentação de stand-up, que foi em Nova Iguaçu. Obrigado, Nova Iguaçu, vocês foram maravilhosos. Mas tava chovendo! Ai, o pessoal faltou tudo! Sério? Tinha pouca gente, mas pelo menos pagaram o ingresso, né? É isso que importa. Mas caiu uma chuva, mas foi a primeira apresentação de stand-up. Porque normalmente eu faço a peça de teatro mesmo, que sou eu e mais um elenco maravilhoso. Sim. E muitas pessoas foram no teatro pela primeira vez assistir Enfermeira Zilda. Que legal. E aí acabaram o espetáculo e vieram falar de como que foi gratificante, não imaginava como que era aquilo, essa questão de identificação que você disse é maravilhoso, porque, deixa eu falar um pouquinho rapidinho da peça. O espetáculo Enfermeira Zilda é uma peça que ela não foi escrita por um profissional de saúde, né? O Jonatas, confundo, gente. O Jonatas começa a escrever Enfermeira Zilda lá em 2018, mais ou menos, na época da faculdade, porque ele tinha esse objetivo de homenagear a enfermagem. Sim. E aí ele conhece um colega de classe dele, que é o Bruno Pi, que é um dramaturgo maravilhoso. E aí eles viraram amigos e o Jonatas falou assim, você escreve melhor do que eu, toma isso aqui. E passou a bola. Então ele escreveu a peça
maravilhosamente, é um texto que dá... Não é porque eu faço parte, não, mas é um texto sensacional. Sim. Então, e ele não é da saúde, então tinha algumas questões que o Jonas ajudava ele. Não, aqui tem que entrar assim, aqui tem que ser assado. Só que, como ele não é, ele é um escritor, a peça, ela se passa no hospital, só que qualquer pessoa entende perfeitamente a peça. Então não é aquelas piadas internas para um nicho específico. Entendi. É uma história que vai um político, né, um candidato à prefeitura, ele vai lá visitar o hospital para fazer a campanha eleitoral dele. Só que a Zilda faz uma trambalhada, ela mexe com a vida do político todinho, no estilo Zilda. Uma confusão do início ao final. Imagino que deve ser muito divertida por tudo que você tá contando e, assim, dá vontade de ir, porque deve ser incrível, só a temática. É surreal. E a gente aborda assuntos muito sérios, como abandono de idosos, né, preconceito, intolerância religiosa, e tudo isso de uma forma muito hilária, muito leve. Então, não é nada militante, não, que eu não sou militante, não, tá, gente? Eu não gosto disso, não. É humor. É humor. E o humor, ele tem esse poder, né, de escancarar feridas. Então, assim, é maravilhoso. E eu falo pra vocês, somos 5 atores, sou eu e mais 4. Só que são, acho que, 14 personagens. 14? Somente eu que sou Zildo do início ao final. Agora eles arrumam uma trocação de roupa. É mesmo? Porque sai de um lado uma coxinha com um personagem, já tem que entrar na coxinha com outro personagem, depois volta. É assim, é uma loucura, vale muito a pena. Então já fica o convite aí pra você que tá assistindo, vai lá conferir essa peça, que a gente ainda vai falar dela. Daqui a pouco a gente fala mais, então. Agora eu queria falar sobre os enfermeiros. Essa classe que é incrível, que todo mundo que acho que já passou por uma situação de ter que ir ao hospital viu o cuidado que os enfermeiros têm. Eu acho que é uma... Dizer que é o mais importante é meio injusto. Chega a ser... Pode falar. Eu deixo. Mas eu queria que você falasse da classe em si, um pouco dos enfermeiros e, claro, no tom estilo Zilda. Tá. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos mais de 400 mil profissionais da área da saúde. Nós somos, se eu não me engano, a segunda maior classe trabalhista do Brasil. Segunda ou primeira, se não me falha a memória. E somos uma classe muito valorizada, né? É o que acontece, né? Somos mais de 80% dentro do SUS. Então, carregamos o SUS nas costas, sim, tá? Carregamos, não menosprezando nenhum outro profissional, mas 80%, gente, não existe SUS sem enfermagem. E é uma profissão muito linda, é uma profissão muito bela, é o que você disse. Muitas pessoas não têm noção da beleza da profissão enquanto elas não passam por um hospital, precisam passar numa clínica da família, ou outros pontos, né? E aí, quando encontra um parente que está internado, quando encontra um amigo, e aí consegue perceber a grandeza da profissão. É muito legal você abrir esse espaço para falar sobre isso exatamente, porque muitas pessoas têm a ideia que a enfermagem ela é submissa ao médico, ela está abaixo do médico, e não existe isso, gente. Existe uma equipe multidisciplinar. Estudamos iguais para funções diferentes que se completam. Então, todo o meu respeito aos fisioterapeutas, médicos, biólogos, biomédicos, todos, mas somos uma equipe multidisciplinar, um precisa do outro. E é muito legal a população entender isso, porque muitas das vezes sofremos, e eu falo, gente, eu não sou mimizenta, mas tem assuntos que são realmente delicados, porque acontece sim, de muitas vezes sofremos preconceitos como se fôssemos abaixo de outras profissões, como se tivéssemos estudado menos. Não existe um enfermeiro que vai ser promovido a médico. São profissões distintas que se completam. Então, eu acho que é legal a população entender isso, que cada um tem o seu papel. O papel de cuidar, de prescrever cuidados é do enfermeiro, e o médico não intervém nisso. Agora, a doença é o médico. Então, o dia a dia, quem vai estar com você, quem vai segurar somos o primeiro, né, a ver o nascimento, e somos também os últimos a ver a pessoa partindo, né? Somos o que seguramos a mão quando nasce, e estamos de mão dada quando parte. De uma ponta a outra. De uma ponta a outra. É uma profissão, uma das profissões mais lindas que eu poderia dizer, né? Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, ela
criou a enfermagem, né, basicamente. E ela tinha uma frase que ela é mais ou menos assim: a enfermagem é uma arte. Vou falar olhando para a câmera. É. A enfermagem é uma arte. E para realizá-la como arte, ela requer uma devoção tão rigorosa e um trabalho tão exclusivo quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Afinal de contas, o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao corpo vivo, o templo de Deus? É uma arte. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Florence. Olha que lindo, hein? Espetacular, cara. E olha só, o que eu falei não é puxando o saco porque você tá aqui, não. É porque realmente eu já passei por uma situação de uma cirurgia, né? E eu tive que ficar no hospital por quase 3 dias completos. E é engraçado que nesse meio tempo, tipo, se eu, não falando mal também, né? Mas se eu vi meu médico que me operou, tipo, 3 vezes, uma vez ao dia, foi muito. Mas quem tava lá constantemente eram os enfermeiros. E não fizeram vergonha não, né? Cuidaram de você direito. Bem, então, gente, não faz vergonha não. Por isso que eu fiquei com essa impressão boa, olha aí. Se realmente quando você passa, pelo menos isso que ficou na minha mente, né? De quando você passa por uma situação em que você precisa de alguém que te dê um cuidado nesses momentos, é que você realmente dá valor. Percebe, né? assim. Porque muitas pessoas não fazem ideia, né, do qual é a função do enfermeiro. Acho que é auxiliar médico. Sim. E aí, quando você tá lá do outro lado, você fala assim, não, é diferente, são funções diferentes. E aproveitando que vai ter muita gente da área da saúde aqui assistindo, eu não vim falar só bem também, não. A gente tem que falar a verdade. Falar verdades e com humor, claro. Então, eu quero trazer agora para você falar quais são o terror dos enfermeiros dentro do hospital. Que o enfermeiro passa de perrengue lá também. A gente passa muito perrengue, gente. É até difícil falar um perrengue só que a gente passa. Então. Perrengue. Eu não quero falar de... é porque a gente tem umas implicâncias com o CRM, sabe? Que eles implicam com a nossa vida demais. Meu Deus. Tem alguns CRM que eu amo, mas tem uns que implicam com a gente. Por exemplo, eles pedem exame de imagem, às vezes R$6,50, uma TC, que é tomografia. Todo mundo pronto para ir embora. O paciente deu ruim o dia inteiro, mas ele quer levar o paciente para exame R$6,50 na hora de ir embora. Nossa, aí não. Uma outra coisa que irrita muito a gente, acompanhante. Gente, se você é acompanhante, não perturba a enfermagem. Se o soro acabou, ele não vai morrer porque ele acabou. Parece que tem vida no soro, e aí acaba, caiu. E aí acaba o soro, eles entram em desespero. Não. Gente, soro fisiológico acabou. Calma, respira, não perturba a enfermagem não, tá bom? Mas uma coisa que eu acho que perturba muito a enfermagem, porque a gente é viciado em café. A gente ama café e comer também, de modo geral. Então, se você tá num hospital, gente, que tá trabalhando com o pessoal, tá vendo que o pessoal tá com olheira, tá cansado, dá um golinho de café pra enfermagem, poxa, né? Se quiser levar um chocolatinho pra gente também, você compra a gente com a barriga. A enfermagem ganha na barriga. Aproveitando que você falou aí dos acompanhantes, já que eu citei o momento em que eu precisei de uma cirurgia, minha esposa atazanou os enfermeiros lá. Se ela tiver, ela vai assistir, então, estou falando mal de você aqui. Porque você fez exatamente o oposto do que ela falou. Você atazanou. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas querem reclamar e brigar com a enfermagem de problemas que não é competente da enfermagem. E é até legal você falar isso, porque as pessoas, cadê o médico? Não passou? Gente, a gente não é babá de médico. Cadê a comida bem fria? A gente não é da cozinha. O banheiro tá sujo. A gente não é da limpeza. Então, assim, quando eu tava na assistência, eu fazia uma coisa que eu acho que a minha chefia não gostava. Querida, se você estiver vendo esse vídeo, beijo, fiz mesmo. Passa o número... Gente, toda hora tá caindo isso. Passa o número do saque. Porque então, se você tá com algum problema, não desconta na enfermagem. Vai no saque do hospital, que eles são pagos de problema. E eles vão resolver seu problema. Né? A comida tá fria. Fala com o saque, eles vão falar com a nutricionista. Vai resolver o problema. Aí, às vezes, a pessoa toma uma implicância com a enfermeira achando que é má vontade e nem cabe, pô. Não, e às vezes, estamos completamente sobrecarregados dentro do hospital, que a gente não consegue parar pra poder ver coisas pequenas, né? Que tem coisas mais graves pra acontecer. Então, dê a César que é de César. É isso aí. Eu vi um vídeo seu que eu achei muito legal e eu queria entender esse universo. Eu trabalhei um pouco, há um tempo atrás, em escritório e eu passava um pouquinho por isso. Mas como você tocou nesse assunto, no vídeo, né, que eu assisti, eu queria que você explicasse esse universo do sumiço de caneta.
Ai, gente, isso é terrível. No escritório também acontece isso. Sempre acontece. Gente, existe uma máfia de caneta dentro do hospital. Eu não sei o que as pessoas fazem. Você pode colocar... por Deus que isso é verdade. Eu já vi o pessoal colocar versículo, não furtarás, Caramba. colado na caneta. E não funciona, não funciona. As pessoas... Você pode deixar uma carteira com dinheiro e uma caneta. Eles vão pegar a caneta. Vão pegar a caneta. É impressionante isso. Roubam caneta... Gente, para com isso, gente. É para feio. com isso, é feio. E às vezes você vai com um monte de caneta. E sempre é a mesma pessoa, tá? Ah, é sempre a mesma pessoa. Tinha uma colega minha, eu até falei o nome dela aqui. Daphne, sua ladra. Sempre roubava. Você pegava o estojo dela, tava a caneta de todo mundo do plantão. Todo mundo tava lá. Todo mundo. Você Tinha um rastro lá de todo mundo. Sumiu sua caneta, você podia ir no estojo dela. Ia estar lá. Tava lá. E aí ela dava de sonsa. Nossa. Ai, como é que foi parecer isso aqui? Como se apareceu do nada, né? A caneta. Terrível. Mas sempre tem uma alma abençoada que faz isso, né? Sempre tem. Mas aí a gente aprende também. Rouba a nossa, a gente rouba dos outros. Mentira, gente. Nunca peguei caneta de ninguém. Agora eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu queria entender o que é pior para os enfermeiros, né? O que é pior para um enfermeiro? É ser remanejado, é ficar sem café ou roubarem sua caneta? Ai, gente! Pela Santa Florence, que pergunta difícil! Ser remanejado, ficar sem café. Eu acho que o menor dos problemas é a caneta. É. Agora, entre ser remanejado e ficar sem café, eu acho que tá difícil. igual. O problema tá aí. Não dá pra escolher o menos pior, não. É bem terrível. Então quem tá assistindo, então escolhe aí qual desses dois é o pior. Põe no comentário se você acha pior ser remanejado ou ficar sem café. Qual dos dois é o pior, hein? Você não consegue. Eu não consigo, gente. Porque o café, assim, ele tá impregnado em mim. Sim, como eu se também fosse... passo por isso. Eu não sei. Se eu parar de tomar café hoje, eu caio na máquina de diálise, entendeu? Eu vou ficar dialisando. É muito café que eu tomo. O pessoal fala assim, né? O café tá muito caro. Por que a gente não para de tomar café que tá tão caro assim? É porque, assim, o café, ele é um investimento. Se eu parar de tomar café, eu economizo. Só que eu fico cansada. Sim. Aí, se eu fico cansada, eu erro medicação. Se eu erro medicação, eu mato o paciente. Eu vou pra cadeia. Então, o café ele é investimento e liberdade pra enfermagem. Não dá pra poder negociar, não. Acho que eu vou ser remanejado e tomo café. Por esse lado, eu não tinha pensado. O café acaba sendo um investimento. Gente. Não, a gente surta. Mas o porquê que ser remanejado é tão ruim? Me explica. Porque eu vou falar a verdade, tá? Eu vou contar a verdade dos bastidores hospitalar aqui, tá? Porque, normalmente... a gente já tem... Garrou, gente! Se não cortou, vamos lá. Normalmente, o nosso setor, a gente tem a nossa equipe, que são os técnicos, outros enfermeiros, fisioterapeuta, mas que a gente está acostumado a trabalhar. Então, é maravilhoso já estar ali com eles, um ajuda o outro, normalmente. E quando a gente é remanejado com outro setor, normalmente é um setor que a gente não gosta. E nesse setor que a gente não gosta, a gente vai para ajudar porque tá tendo falta, tá sobrecarregado o setor. Sim. Ao invés dos colegas fazerem o quê? Colocarem uns pacientes leves, tranquilos pra gente, normalmente eles dão os pacientes mais pesados. Os piores. Os piores. Gente, é ou não é? Fala comigo. E aí ninguém quer ir. Porque você vai pra ajudar e você acaba se ferrando todinho. Caramba. Esse que é o problema do remanejamento. O problema tá aí. Tá aí. Jogam a bomba. A bomba. O pior, você pode ter certeza que o pior paciente vai ser o seu. É mesmo? As pessoas são difíceis. O terror do remanejamento tá nisso. Nisso aí, E assim, tem pessoas também que detestam. Por exemplo, tem gente que ama clínica médica e detesta UTI. Tem gente que ama UTI e detesta emergência. Aí tem essas questões também de setor, né? Mas a questão maior é essa, é a equipe. Então, ainda assim, a gente jogou a bola pra quem tá em casa. Então, vamos deixar de decidir o que é pior. Remanejado. Agora, a gente falou um pouco sobre os acompanhantes, mas vamos falar também sobre os pacientes. Que tipo de coisa que um paciente faz que deixa vocês, assim, subindo pelas paredes? Eu fui um paciente tranquilo. Será? Eu não dei trabalho. Eu vou procurar onde você estava internado pra poder ver, hein? Que o paciente faz que deixa a gente irritado, gente.
É tanta coisa que é difícil falar, mentira, gente. Quem irrita mais a gente são os acompanhantes, os pacientes nem tanto. Porque o paciente tá doente, a gente releva muita coisa, né? Mas eu acho que é não valorizar o que a gente fala. Então, eles perguntam alguma coisa pra gente, a gente fala. É quando a gente vira as costas e quer saber do médico. Não leva acredita no que a gente fala. Tem paciente rebelde que você fala, você não pode levantar. O paciente levanta. Cara. Aí, porque depois, se o paciente levantou, o paciente caiu, eles culpam a enfermagem, a gestão do hospital culpa a equipe de enfermagem. Então, assim, quando a gente fala pra sossegar, sossega a gente. Ele tem que levar a sério, né? Mas aí é por isso que eu falei que eu não dei trabalho, porque eu sempre levo à risca o que o enfermeiro fala. Porque eu quase não vejo o médico também. Se fosse esperar ele passar, você fica enrolado, né? Tava lá até hoje, gente. Mas é porque também o que acontece, gente? Se vocês estão internados, leva o tratamento pra você ir embora. A gente quer que vocês vão embora rápido e vocês querem ir embora rápido. Então, assim. Mas todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Agora, o paciente que eu mais amo, posso falar? É o idoso. É mesmo? Eu amo idoso. Geriatria, amo. O idoso é muito fofo. Só que o idoso tem um problema. Porque o idoso começa a falar. Gente, não para nunca mais. Você entra no quarto, pega informação clínica, você ganha um podcast de 3 horas com o idoso. E fala demais. Inclusive, vou dar uma dica aqui pra quem tá assistindo a gente. Se quiser dar golpe em idoso, gente, não precisa de arma de fogo, nessas coisas, não. É só falar que vai ferir pressão. Ele passa até senha do banco. Não, mentira, brincadeira, gente. Faz isso não, é mentira. Não é pra tanto. Não faz com idoso, não. Amo idoso. Não dá golpe em idoso, não, que é feio. É feio. E vocês costumam... E tem muito aquele paciente que... Eu até vi uma referência na internet, que é o paciente Google. Tem esse paciente que pesquisa tudo e acha que sabe de tudo. E hoje em dia com o ChatGPT, né, é terrível. Ficou mais fácil. Só que, gente, essas inteligências artificiais... Porque hoje em dia as pessoas não vão no Google mais não, a pessoa com preguiça, joga no chat que já aparece tudo. Só que muitas dessas inteligências... Aquilo ali são informações incorretas, né? Sim. Então, você não pode levar em consideração tudo aquilo ali, não. Por exemplo, exame, dependendo do exame que você faz, a leitura... Existe um contexto a ser analisado. Então, não adianta ver aquilo ali e achar que você é formado, não. Porque tem muita gente também que não é nem o ChatGPT, é que tem gente que acha que é formado em Grey's Anatomy. Assiste 5 episódios e acha que pode dar pitaco na gente, no serviço da gente. Tem aquela daquele outro médico também. Dr. House. Dr. House maravilhoso. Deve ter também as 2 escolas. Eu acho que estuda num e faz pós-graduação na outra. Porque é demais, gente. Acha que porque viu na série que é assim, assado e acha que sabe de tudo. E acha que sabe de tudo. Terrível. Deve ser horrível lidar com isso, né? De você falar, orientar e a pessoa achar que sabe mais. E acontece também, existem medicamentos que eles servem para várias coisas. Né? E aí, às vezes, você está tratando com um tipo de medicamento por uma coisa específica. Aí a pessoa joga no Google, vê que aquilo ali serve para uma outra coisa. Aí eu falo, mas eu não tenho isso, mas eu tenho outra coisa. Então, assim, existem muitas essas questões, né? O próprio Viagra mesmo, né? Quando ele foi desenvolvido por um problema cardíaco, sabia disso? É mesmo? É cardíaco. Aí viu que o coração acelera e sobe tudo. Mas assim, o objetivo inicial dele foi uma questão cardíaca. Então, assim, existem medicamentos que servem para várias coisas. Aí a pessoa procura na internet, só vê um ponto e acha que está fazendo coisa errada. É terrível. Agora, como eu falei que eu não dei trabalho quando eu fiquei internado, mas quando eu preciso fazer algum procedimento, eu também não costumo dar trabalho. Eu achei que você ia falar que era trabalho. Você falou, eu não costumo dar... Não dei trabalho quando estava internado. Num procedimento, assim, para fazer exame de sangue, alguma coisa assim, eu também sou de boa. E uma coisa que chama a minha atenção é que da última vez que eu precisei ser furado, a enfermeira falou que ia ser bem tranquilo, e aí, por algum acaso, eu tava assim, com a mão suando, mas de boa, não foi por causa disso. E aí ela falou, não, é tranquilo, aí furou. Ficou nervoso? Eu falei, não, pô, tava de boa e tal. E por que eu tô falando isso? Porque também vou citar novamente minha esposa, e eu sei que tem muita gente que é assim também, que morre de medo de agulha. Sim. Ela só tira sangue com a agulha menor. A de criança. E eu imagino que deve ser horrível passar por isso, que meu pai também morre de medo de agulha. O que vocês fazem com um paciente que morre de medo de agulha? Vocês tiram sarro dele depois? Às
vezes, Ainda mais se for uma pessoa que é forte, né? Grande, a gente, sim, de verdade. Mas o que acontece? Quanto mais nervoso a pessoa fica, mais a veia some, né? Então, tem isso também. tem que ter. É difícil, é fácil falar, mas na hora é difícil pra pessoa. Sim. Porque quem tem medo, tem medo. Mas tem que tentar manter o mais calmo possível, porque a veia some realmente. Some, né? E aí tem gente que põe pressão no profissional. Fala assim, ó, minha veia é difícil, hein? Não erra, não. Aí a pessoa, às vezes, tá começando ali, tem muita experiência, não tem? Aí já fica toda abalado. Mas a parte de anatomia é muito complicada. É muito relativo de paciente para paciente, Vai né? de cada um, né? Mas tem que tentar acalmar, respirar e bebe bastante água. Se for um exame, alguma coisa assim que você possa fazer, né? Que às vezes uma emergência não dá. Mas beber água para hidratar, porque paciente ressecado também é complicado. Também. Complica também. Difícil, Eu tive um paciente, uma vez, eu estava no estágio. Era um homem forte, gente, alto. E ele foi... Eu não lembro qual que era a medicação, mas era uma injeção intramuscular. Na época a gente ainda fazia no glúteo, né? Que agora as coisas mudaram, né? Aí era muito comum no glúteo. E aí a gente foi pro lado e ele foi fazer a injeção nele. Quando eu fui fazer a injeção nele... Isso não é piada, não. É verdade, tá? É fato? É fato verídico, né? Quando eu fui fazer a injeção nele, o homem foi ficando... Assim, ele na minha frente, assim, de costa pra mim e eu atrás. Ele foi ficando bambo, foi bambeando, foi amolecendo, e o homem caiu. Eu só consegui... A sorte dele é que ele tava com uma blusa de moletom com capuz. Aí eu agarrei o capuz dele e ele foi arrastando devagarzinho pro chão. Porque se ele não tivesse o capuz, ele ia bater de cara no chão. Caramba. A gente... Foi um desespero. Eu tava no estágio ainda. Então, você imagina, eu achei que eu tivesse matado o paciente, né? Eu achei que a culpa era minha. Sim. Quando a gente conseguiu, colocou ele na maca e tudo direitinho na corda, aí ele conta que ele tinha medo de agulha, ele ficou muito nervoso. E aí ele desmaiou, olha. Caramba. Então, assim, se você tem risco desse nível, gente, avisa antes. Pelo amor de Deus, que a gente já faz deitado em você, né? Pra não cair. É verdade, mas se chega a esse ponto é porque é sério mesmo o medo da pessoa. Né? Nesse nível eu nunca vi. Vale até um tratamento, né? Agora tem gente também que se faz, porque a pessoa chega todo tatuada e fala que tem medo de agulha. Não, gente, aí não acredito, não. Aí não passa. Poxa, a tatuagem deve doer muito mais que uma picadinha. Sim, uma picadinha. Pô. Mas então quer dizer que os enfermeiros tiram sarro de gente que tem muita... Que é um pouquinho forte e depois diz que tem medo. Gente. Só um pouquinho. Um pouquinho sim, vai alegrar o plantão. Agora... Eu queria pedir sua ajuda para uma coisa muito importante. Eu queria que a câmera focasse nela, porque eu vou te fazer um pedido. Diga para quem está em casa levar a sério, todos os enfermeiros do Brasil, levem a sério um homem gripado. Me ajuda nessa causa. É verdade, gente. Um homem gripado é muito grave. É muito grave. É muito grave. A gripe para um homem, eu acho que equivale a uns 2 partos da mulher. Eu também acho. Né? Eu acho que é uma coisa terrível. O Jonatas teve acho que foi uma influenza, uma coisa que ele teve umas semanas atrás. Nossa, mãe, gente, eu achei que ele ia morrer. Ficou gravíssimo, quase foi entubado. Pô, muita gente desvaloriza a gripe do homem. Gente, e cuidem dos homens, tá bom? Cuidem direitinho. Mas é porque os homens também, normalmente o homem é mais abusado, né? Ele melhorou um pouquinho, ele não quer fazer o repouso que tem que fazer. Ele acha que tá bom. Aí o corpo tá começando aí vai tudo de novo. Então, gente, respeita a mulher também. Toma a sopinha lá pra poder melhorar e fica quieto pra poder melhorar de verdade. Segue o passo a passo. O passo a passo. Pô, tem que seguir, né? E outra coisa, gente, que eu já falei de água, né? Sim. Tá gripado, tá ruim, tem que se hidratar, gente. Hidrata. Água é tudo. Aproveita que a gente tá com água de graça aí na torneira. Mas fica o recado aí, agora com uma profissional de que tem que ser levado a sério o homem gripado. Isso aí. Casos de internação gravíssimos de homem gripado, a gente tem que abrir vagas, um pedido ao Ministério de Saúde, a Secretaria de Saúde, arrumem vagas nos hospitais para os homens gripados, por favor. E não tratem como frescura, hein? Já ficou o recado aí. Por favor. É isso aí. Agora, eu queria histórias. Que história engraçada você tem? Ai, gente, pega de surpresa, história engraçada. Curiosa, serve qualquer coisa que seja diferente.
Se tiver. História. Não, tem, né? O negócio é trazer pra memória uma história. Gente, eu tive uma paciente uma vez, não sei se vai ser engraçado isso não, mas eu ri muito na época. Ele era sabe, porque tem casal de idoso, que um é acompanhante do outro e não quer abrir mão, né? Às vezes ele tem 93, ela 90 anos, você não sabe quem você coloca a fralda, né? Que tá os dois ali. E eu tive um casal que, apesar de amar muito geriatria, tinha um casal que era bem chato, assim. Ele estava internado e ela era acompanhante dele. E aí ela ficava o tempo todo com ele. Quando eu falo assim, ficava o tempo todo, é porque ela ficava assim, ela não saía pra nada. Só que assim, ele era um paciente engraçado, que ele tinha uma voz rouca. Ele falava assim, enfermeira, eu não tô entendendo nada. Não tinha nada acontecendo, mas ele não tava entendendo. A voz rouca parecia como tava morrendo desde 1990. Mas ele tava lá. E aí ela ficava nisso, e o quarto, assim, quarto de CTI, nem era CTI, acho que era uma semi-intensiva, se eu não me engano. Tem muito aparelho, né? Tem bomba, tem não sei o quê, então muito fio. E ela ficava em cima dele o tempo todo. Gente, ele tava no posto de enfermagem, de repente, eu escutei um estalo assim, pá! Entrou todo mundo correndo pro quarto. Quando a gente entrou no quarto, a senhora tropeçou no fio. Ela caiu com as pernas pra cima, gente. E ela ficava gemendo no chão. E ele tentava ajudar. Ele ficava, ai, levanta ela. E a gente tentando. O homem não conseguia levantar o tronco, mas ele queria fazer a logística da coisa. Ele falava, coloca ela na cama, me coloca na poltrona. Uma confusão. Eu sei que no final das contas, a mulher fica toda roxa, porque idoso é assim. Você matou um pernilongo, então ela toda roxa, cheia de dor, gemendo, que a gente teve que levar a mulher pra emergência do hospital, de cadeira de roda, pra ela poder fazer o TC, fazer tudo, ver o que tinha acontecido. E o cara desesperado. Minha mulher. Eu já não tava entendendo antes que não tinha nada acontecendo. Depois que aconteceu, então, a gente riu muito depois, assim, foi engraçado, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas na hora bate um desesperozinho, ou já dá pra ver, já dá pra ter uma leitura rápida do que aconteceu? Não dá, porque a gente sabia que era drama, assim, a gente ficou preocupado, óbvio que caiu, mas a gente já conhecia a peça, sabia que é uma figura dramática. Então, a gente olhou na hora, leva susto. Aí depois você vê que tá com... Você fala, isso é drama, pra chamar a atenção do marido. Mas isso acontece das pessoas meio que fingirem ou aumentarem demais as coisas? Finge demais, gente. Principalmente quem trabalha em emergência, porque você vai ver que o pessoal quer pegar testado. Acontece muito. E tem muita gente, eu acho que o maior problema, né, do século é a saúde mental das pessoas, né? Tem pessoas que elas aumentam aquilo ali, eu não sei se é uma carência muito forte, sabe? Então precisam aumentar uma doença para poder ver se tem mais atenção, mas acontece muito, gente, muito. Pessoas hipocondríacas, assim, demais. Caramba. E eu acho muito estranho, né? Parar pra pensar nisso, né? Eu que não lido com isso, de que pessoas chega a esse ponto de aumentar ou de achar que tá com alguma coisa e não tá, é uma doideira. Entra numa paranoia, assim, surreal. Tem muita gente que vai... comum. É comum demais. Caramba. Acontece muito mesmo. Uma doideira. E às vezes, tô sentindo isso. Você faz tudo quanto é tipo de exame, não tem nada. É tudo mental, assim. Caramba. Algumas pessoas fazem pra chamar atenção e outras pessoas porque... são doentes mentais, no sentido de precisar de tratamento, sabe? De carência. Não chega a ser fingimento, é só algo que tá na cabeça dela que ela acha. Alguns, né? Que alguns são fingimentos. Não são todos. Fingimentos, Agora eu vi um vídeo também, que eu fui buscar referências, né? E aí eu vi um vídeo que existe uma maldição no meio da enfermagem, que é a bendita frase de que o plantão vai ser tranquilo, amaldiçoou imediatamente. Isso é verdade? Ai, você falou maldição da enfermagem, achei que você ia falar de outra maldição. E tem outra? Tem uma que é... Depois eu vou te falar da outra. Vamos lá, então depois. Mas é porque existe uma palavra que é proibida no plantão. Você não pode falar de forma alguma tranquilo. Se você falar isso, é proibido. O plantão pode estar calmo, pode estar na paz. Você falou tranquilo, surge uma supervisora, sabe, do nada, assim, ó, com um demônio na sua frente, com um óculos pra poder infernizar a sua vida. Por Deus, gente, é sério. Você tá ali, o paciente estável, tudo bem. Tranquilo. Fala, cafezinho. Cafezinho. Falou, nossa, que plantão tranquilo. A caneta não sumiu, tá tudo tranquilo. De repente...
tranquilo. Até pisca a luz, cai um raio, sabe? Entope o vaso, vem cocô na sua cara. Tudo que você pode imaginar de ruim acontece. Caramba. Tudo. Mas quando você falou de maldição, eu pensei que era uma outra maldição. Qual é a outra? É a maldição de Florence. Porque essa do tranquilo, ela pega qualquer um que trabalha no hospital. Sim. Agora, a maldição de Florence é só pra quem é da enfermagem. É específico. Foi Florence. Eu amo Florence, mas eu falo que é desgraçada. Eu não sei o que ela sofreu na vida, na guerra, que ela foi pra Crimeia na guerra. Eu não sei o que ela sofreu. Que ela falou, uma vez enfermeira solteira pra sempre solteira. Passou um anjo, soltou amém e ficou isso. Porque na enfermagem, ou você casa antes de entrar pra enfermagem, ou já era. Já era. Já era. Não tem Não jeito. dá tempo. Não pode fazer o que for, gente. Pode fazer simpatia. Não é. Nada dá jeito. Fala se não é verdade, gente. A maldição de Florence é verdade. É isso. Você tenta, você pode fazer tudo. Eu já tentei sair da maldição, mas não tem jeito. Você pode baixar Tinder, Facebook, Twitter, tudo. Mas não funciona, porque Florence, ela não bloqueia aplicativo, ela bloqueia destino. Ela atrapalha você. Pra onde você for, ela te perturba. É um bloqueio que tá em outro âmbito. Eu tenho uma história. Eu vou falar, se você achar que ficar ruim, depois você corta a história. Tá. Mas é porque eu tava muito solteira, muito carente. E aí eu falei assim, eu vou baixar um aplicativo desse que eu vou tentar. Aí eu conheci uma pessoa no aplicativo, ele era maravilhoso, aí a gente começou a conversar vai, conversar bem, e a gente resolveu marcar pra sair. Só que assim, tinha um problema na época, porque eu trabalhava em 2 hospitais, e era 12 por 36 de dia, ou seja, eu trabalhava todo dia, eu só folgava à noite. Falei, o que eu vou fazer? Mas ele valia a pena, porque é um homem trabalhador, porque tem isso também, o homem, quando a enfermeira arruma um homem que consegue arrumar um homem, normalmente ele é vagabundo, não gosta de trabalhar. Acontece muito isso. E esse não, ele era cheiroso, trabalhador, bonito, gente boa. Preenchia os requisitos. Tudo. Gente, hoje em dia, requisito é ter dente. Tem os da frente, o de trás nem precisa, os da frente, tá valendo. E aí, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, vou trocar plantão? Não, eu vou meter um atestado, né? Peguei um sabonete, passei no rosto, assim, no olho, você ganha 7 dias de conjuntivite. Dica pra você, tá? Você quer SLT. Passa na vista assim, vai pra emergência. Aí fui pra praia. Vou pra praia, né? Conversa vai, conversa vem, milho, vem. Aquela coisa maravilhosa de praia. Sim. De repente, tava andando. Gente, um ambulante caiu duro na minha frente. Caiu, assim, pá, parado. Nossa. Eu falei na hora, Florence, você me paga. Não deixa em paz. Não deixa em paz. Eu fiquei na minha, fiquei quieta. Fiquei de boa. De repente, o pessoal começa, médico, cadê médico, cadê médico? Eu fiquei quieta, eu não sou médica. Aí o boy olha na minha cara e fala assim, Zilda, é contigo. Fui ver o homem parada cardíaca, comecei a fazer massagem cardíaca no homem, foi juntando uma galera, um monte de gente, todo mundo, porque virou a atração da praia. Todo mundo parou pra ver. Uma bolta, aquilo tudo cheio de gente, aí chegou o bombeiro, chegou o salva-vidas, chegou tudo, eu falei, agora que já chegou todo mundo, vou deixar eles aí, vou voltar pro meu canto, né, tava tão bom. Aí o telefone começou a tocar, eu olhei chefia. Eu falei, eu não atendo chefia fora de plantão, eu não atendo não. Vai que é pra trabalhar, não atendo. Aí daqui a pouco eu abro o grupo do hospital. Pois bem, tinha um vídeo meu fazendo massagem cardíaca de biquíni na praia. Aí eu falei, Flores, depois dessa você me paga, não adianta correr, porque ela vai te achar. Nem que seja num domingo na praia à tarde, ela vai pegar você. Caramba. Eu fiquei sem boy, fiquei sem nada, né? Mas não fiquei sem emprego, tá bom. Pelo menos, né? Pelo menos. Acharam chegou um vídeo na chefia. Foi aquela galera toda juntou pra filmar. Começaram a filmar. Conhece alguém e tava no grupo do hospital. Cara, mas derrubaram o atestado, então. Eu disse que era uma coisa antiga, assim, não colou muito bem, não. Então essa maldição é séria? A maldição é verdadeira. Caramba, eu não conhecia. Se você estuda enfermagem, gente, arruma alguém antes. Porque se você se formar, já era. É verdade. E tá sendo comprovado, então, que é verdade. É verdade, verdade verdadeira. Então, quem tá pensando em entrar também, olha aí, já fica sabendo que o buraco é embaixo, o buraco é fundo. Exatamente. Não é moleza, não. Não é moleza, não. Não vai ter nem tempo, às vezes, tá? Trabalha, plantão, não tem nem tempo pra namorar. É verdade, também tem isso, né? Tem isso. Agora, vamos falar um pouco também mais dos enfermeiros. O que faz um enfermeiro fofoqueiro?
Fofoca. Gente, fofoqueiro tem muita fofoca no hospital, gente. Tem muita fofoca. Isso foi O bom. pior que eu amo fofoca. Eu amo fofoca. Porque fofoca faz parte do brasileiro, Sim. né, gente? Tá no nosso dia a dia. Só que assim, a gente não. Existe, eu acho que tem uma diferença. Fofoqueiro e pessoas que gostam do assunto. Porque pra mim, fofoqueiro é a pessoa que inventa. Entendeu? Sim. Cheguei aqui e falei, o Vitor, ele tava ali, tava bebendo antes de entrar no podcast. Isso é a pessoa fofoqueira. Sim. Agora, se eu ouvir isso, eu sou um fofoqueiro passivo. E fofoqueiro passivo não tem problema, né? Você tá escutando a informação, você tá recebendo a informação. É verdade. Agora, o problema é aquelas pessoas que inventam coisas, né? Aí que não dá, né? Porque dizem que onde há fumaça... Como é que é o ditado? Onde há fumaça... Não. Onde a fumaça há fogo. É, que o povo inventa... Não, o povo aumenta... Aumenta, mas não inventa. Inventa sim. É. Inventa, gente, inventa. Ainda mais em hospital. E se aumenta, aumenta até demais também, né? É, aumenta demais. O povo tem disso. É igual uma questão que o povo fala de hospital, que é mentira, que não acontece, que fala que em hospital é tudo putaria. Gente, eu trabalhei mais de 10 anos em um hospital, pelo menos nunca me convidaram. Se tem, nunca me convidaram. Porque não tem isso, a gente trabalha pra cacete. Sim. Não dá tempo. É claro que às vezes você vê alguma coisa na internet que aconteceu ali, Sim. mas isso tem em todas as profissões, né? É comum, é comum. Em todas as profissões. Agora, de ser normal, isso é fofoca das pessoas. É mais uma coisa que é fofoca. Que é fofoca, isso é. Caramba. E tem um enfermeiro, aquele que é ranzinza? Tem, gente. Tem um enfermeiro que... Normalmente esse enfermeiro ranzinza, ele tem mais de 30 anos trabalhando naquele lugar. Ele carrega o peso do hospital todo nas costas. Ele é todo encurvado, cheio de dor, né? E ele tem os métodos dele que ele não abre mão. Ele estudou aquilo tem 30 anos. Mas ele não faz diferente de forma nenhuma. Já mudou norma, protocolo, mas ele Já tudo atualizado, só ele que não. Tem muito disso, gente. É mesmo? Eu trabalhei com uma, Shirley, minha linda, não tem como falar de ranzinza e não lembrar de você. Beijo. Shirley, ela tem uma bandeja de plástico. E a Shirley, ela anda com aquela bandeja pra cima e pra baixo. E ela tem... Eu trabalhei com a Shirley num hospital particular com muitas condições, né? Então tinha tudo o que precisava. Só que a Shirley também trabalhava no SUS. Então a Shirley pegava as questões do SUS, que o SUS a gente tem que dar o jeito nosso, né? Pra poder fazer o melhor pro paciente. Então tem um creme, tá acabando o creme, você corta o creme pra poder aproveitar o creme. No particular não precisa disso, porque tem um outro fechado. Mas Shirley não. Shirley pegava a tesourinha dela do bolso, na frente do paciente, que às vezes era deputado, que era não sei o quê, e cortava pra poder passar o restinho que tinha ali. Mas vai falar com ela, pra não fazer isso. Ranzinza, não deixava ela não deixava você encostar no paciente dela. Ela não queria que você esticasse, porque ela tinha que esticar o lençol de um jeito que ficava esticado, você não podia ajudar ela. Ranzinza demais. Beijo, Shirley. Então é comum essas pessoas que aproveitam, como você falou, isso foi incrível. A pessoa que corta e aproveita até o último... O último talo. Se pudesse, acho que bobear, ela pegava o restinho da comida do paciente pra esquentar pra dar na janta pra ele, porque até o finalzinho. Caramba. Tem. Mas assim, faz porque parte. No SUS a gente faz muito disso, né? Porque no SUS não tem. É mais precário. Então a gente tem que aprender a se virar. Sim, né? Lá não tem jeito. Não tem jeito. Não tem opção, faz ou faz o que tem. Mas pessoa ranzinza tem em tudo quanto é lugar. Que não, você fala aquilo ali, já era. E essas pessoas, normalmente, a chefia tem medo delas. Porque elas têm tantos anos ali que elas acham que nada vai acontecer, que elas vão mandar embora, não vai dar nada, e elas falam, elas gritam. Essa moça que eu trabalhei, já teve vezes dela chegar pro médico, e o médico morria de medo dela. Ela pegava e falava assim, prescreve isso aqui! Ela já escrevia, ele carimbava, é isso aí, porque ele nem questionava. Às vezes nem olhava, só confiava. Você falou, tá falado. Pediu qualquer coisa, uma Coca-Cola na veia. Se ela mandou, tá mandado. Muito legal. E o que a gente faz com os atrasados? Qual é o costume ali? Rola muito estresse com gente atrasada? Rola. Porque lidar com plantão é horário pra sair, horário pra chegar, horário pra sair. E se atrasar um pouquinho, já estressa. Gente, é terrível. Eu já trabalhei em hospitais onde você conseguia
deixar outras pessoas... Por exemplo, somos uma equipe, né? Então, vamos supor, tem 2 enfermeiros, 5 técnicos. Chegou o enfermeiro, chegou 2 técnicos, a gente passa para todo mundo, depois ele passa pros atrasados. Agora tem um hospital que não aceita isso. É de pessoa para pessoa. Então, você só vai embora quando sua rendição chega. Aí atrapalha, porque você já tá no plantão, cansado. Né? E assim, o que acontece? Na enfermagem, muita gente tem 2 empregos. Então, tem gente que sai de um hospital 7h30 para estar no outro 7 horas. Entendeu? Então, assim, a conta não fecha. E aí tem gente que é porque é atrasado da vida mesmo, mas atrapalha muito, porque você tem ali 12 horas do plantão, né? 12 ou 24 horas. Você quer só ir embora pra sua casa, né? Independente do qual seja o problema. Então, gente, chega na hora, por favor. Ajuda, né? Ajuda, é terrível. E às vezes, assim, aquele plantão foi terrível. Aí você tá achando que vai embora, a pessoa não chega, aí acontece outra intercorrência. Você tem que assumir a intercorrência, você vai embora. Vai ficar sentado? Largar. Não vai. Então, assim, por favor, chegue na hora, gente. Ajuda, né? Ajuda o amiguinho, ajuda o colega. Agora, a gente falou no início desse episódio um pouco sobre a peça. Você explicou um pouco a dinâmica, a história, como que surgiu. Mas para quem chegou até agora no episódio, vamos falar mais sobre isso, como que tá de agenda, quais são os próximos shows. E vamos falar mais sobre essa peça que, como eu falei, o que você me contou já de como funciona, de como foi criado, já deu vontade. Então, imagino que para as pessoas de casa também. Então, fala mais sobre ela. Então, vamos lá, gente. Eu não sei que dia que vai pro ar esse podcast, né? Já sabe, não? Semana que vem. Então dá tempo, ó. Dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. Maio é o mês da enfermagem. 12 de maio, dia da Internacional da Enfermagem. Dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. A gente vai estar lá no Miguel Falabella, às 7h30 da noite. Todo profissional de saúde paga meia entrada. Olha que maravilha. Maravilha aí, ó. Só levar o seu corém, crachá, seja o que for. Meia entrada, garantido pra vocês. Vai rir com a gente, eu tenho certeza que vai rir do início ao final. Vitor Hugo, deixa aqui meu convite pra você, meu convidado, você e sua esposa, tá bom? Muito obrigado. Só fala comigo, eu vou liberar o ingresso pra você. Olha aí. Então, vai, tá? Te esperar lá. Se você puder ir, quarta-feira, 7h30 da noite, dia 20, no Miguel Falabella. Maravilha, é pertinho de casa, então aí. Tá tranquilo. E é pra toda a família? Toda a família, gente. A peça... toda a família, não família, todo mundo, é pra todo mundo. Pode ir com a avó, com o sobrinho, com o tio. E quem não é da saúde também, vá que você vai gostar, porque a peça não fica falando piada assim interna de enfermagem, não. É uma coisa maravilhosa o texto. É um monte de ponta solta que fica assim, que você chega no final assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? E aí começa as revelações, fica todo mundo doido. Eu racho de rir até hoje em cena. Eu falo isso de ser pra família toda, porque tem isso também, né? Gente que, não vou porque tô com filho, não tem com quem deixar... tô com compromisso não sei qual, e aí fica dando um monte de desculpa e não vai. Pode. A gente tem a classificação da peça, 12 anos. Tá? Mas quem quiser ir acompanhado, menor pode entrar acompanhado dos pais, né? Pode entrar. E por que a classificação são 12 anos, né? A gente teve muitas crianças que foram nessas 20 apresentações que nós já fizemos e as crianças amaram. Por que eu vou falar para vocês não terem surpresa? Tem uma personagem que chama Dona Dedê. Dona Dedê. É uma senhora, que ela tem 95 anos, se eu não me engano, só que ela foi abandonada no hospital pela família, então ela praticamente mora no hospital. É uma senhora muito engraçada, muito fofa, só que Dona Dedê não tem papo na língua. Então Dona Dedê solta uns palavrão, entendeu? Ela solta, ela é sem filtro. Então é só por esse motivo que existe essa classificação, porque se não fosse isso, era livre, né? Então, assim, se você tá acostumado, gente, não é nada demais, não. É um palavrãozinho ou outro que ela solta, tá? Então, pode levar quem vocês quiserem. Não tem nada de conteúdo sexual, de violência, nada disso. Pode todo mundo. É mais por essa questão de a personagem ser sem papas na língua. Isso, e é uma personagem que super encaixa ali, então faz sentido, não fica pesado. A minha mãe, ela odeia palavrão. Odeia. Quando ela foi assistir a estreia, eu fiquei... Minha Santa Florence, o que vai ser? O que vai ser? Aí quando depois eu fui falar com ela, eu falei, e aí, mãe, o que você achou? Eu achei que ia ter mais. Eu achei que super combinou com a personagem. Então, assim, se minha mãe falou isso, gente, pode ter certeza que você não vai achar demais, não. Então tá com esse registro do que ela falou, tá sugerido, então, que vale a pena ir. Vale a pena. E você vai entender o contexto da personagem. Isso aí, E a peça é maravilhosa. A Zilda tá se preparando para uma
promoção, vai acontecer uma promoção no hospital para qualquer funcionário que pode ganhar essa promoção. E também está participando de um concurso de enfermeira modelo. Enfermeira. E aí, nesse meio termo, chega o José Beição, que é o candidato à prefeitura, para fazer aquela politicagem que a gente sabe que faz no hospital. Só que Zilda não deita para político nenhum, não, gente. Zilda faz da vida do José Beição, assim... Vocês vão ter que ver o que faz. E aí tem Zilda, tem um amigo da Zilda, que é técnico de enfermagem, tem o doutor Márcio, que é o médico que a Zilda gosta muito, o diretor Cabral, que é o diretor da jossa toda, que não vale grandes coisas. E aí, doutor Walter, Roberta é uma paciente que vai lá, que ela faz xixi pela boca. Ué? Ela faz xixi pela boca. Ela fez tanta cirurgia plástica, esticou tanto que é uma coisa de louco. Mas eu não vou falar muito não, pra vocês poderem assistir. Deixa a curiosidade também, né? É isso aí. E dia 20, então? 20 de maio. 20 de maio no Teatro Miguel Falabella, Norte Shop. Já dá pra poder ir pro Miguel Falabella e depois comer alguma coisinha no shopping. É isso aí. E são quantos personagens que você falou? Ai, me ajuda. 14? 14 personagens e 5 atores. Deve ser uma loucura. É uma loucura. Nossa. É uma loucura. Só Zilda, que é Zilda do início ao final. Do início ao fim. Porque, gente, eu não saio do palco hora nenhuma, gente. Eu fico no palco quase 2 horas de peça. É grande, tá? Mas é maravilhoso. São 100 minutos de espetáculo. Mas a Zilda fica o tempo todo, né? Uhum. Agora os outros é uma troca. Caramba, imagina a loucura nos bastidores. Quando acaba a peça... Os figurinos tá tudo jogado nas coxinhas. Começa bonitinho, arrumado ali, depois... Eu ainda vou fazer isso ainda, que eu quero pegar uma câmera e deixar filmando os bastidores. É uma boa ideia. Durante a peça toda. Sim. Porque é maravilhoso. É uma boa ideia. Teve uma vez, eu vou contar pra vocês, a gente tava em cartaz no Dulcina. E aí tinha a Maíra, ela é a atriz que faz com a gente, ela faz Dona Dedê, faz Roberta, faz Carlinhos, faz vários personagens. E aí ela tinha que entrar como Roberta. A próxima cena ela entrava como Roberta. Eu não sei o que aconteceu na cabeça de Maíra, que ela colocou a roupa do Carlinho. Nossa. E aí eu tava em cena, estava esperando pra chegar o Carlinho. Pra chegar a Roberta. E aí eu só vi aquela muvuca na coxinha de um lado pro outro. Eu falei, o que tá acontecendo, gente? E o público ali não podia mostrar. Eu fui enrolando, daqui a pouco o Cazu, que fazia parte que a gente agora, o Cazu não tá mais no elenco, mas o Cazu maravilhoso. Ele colocou um figurino de um faxineiro que tinha lá, entrou e começou a improvisar comigo pra dar tempo dela trocar de roupa. Caramba. E aí ficou uma cena ali, não sem entender nada que tava acontecendo. E aí depois ele foi, saiu, aí ele entrou. Eu falei, ai, gente, que loucura. Mas é uma loucura... O público não percebe nada disso, mas a gente que tá ali é muito bom. E se tivesse com a câmera que você falou que é uma boa ideia, hein? É uma boa ideia. Teria pego esse momento. Sim, ainda vou ver isso. É uma boa ideia. Colocar uma câmera pra filmar só os bastidores. É uma boa ideia. Muito legal. E acredito que deve... Pra quem vê a quantidade de personagem na hora, deve imaginar essa loucura que deve ser. E mostrar deve ser, muito legal de assistir. Porque é muito rápido, porque às vezes, né, às vezes o anemia, ele sai de um lado como anemia e é o tempo dele voltar do outro lado como José Beição. É muito rápido. Muito rápido. É a magia do teatro, né? E assim, é legal também, deixa eu puxar a sardinha de novo. Porque não são sketches, gente. Assim, agora é uma personagem. Não, é uma história com início, meio e fim. É uma peça em 3 atos. Então, assim, o personagem, ele volta. Então, ele entrou como José Beição, ele veio como anemia, ele volta como José Beição, ele vem como José, sabe? Tem essa troca o tempo todo, de entrar e sair. Pô, então, é bem legal. Bem legal. E já fica também pra quem... como você falou que vai muita gente que nunca foi ao teatro outras vezes, é uma boa porta de entrada, né? Você ir numa peça assim que tem essa loucura, essa adrenalina ali e assistir essa peça com essa variedade de personagens deve ser muito bom, deve ser incrível. Então, já fica também de sugestão pra você ir assistir, ainda mais se você ainda não foi ao teatro, porque tenho certeza que vai valer muito a pena. E agora a gente já tá chegando na reta final. Estamos chegando no final do podcast. Mas, assim, apesar do podcast ser de comédia, a gente tocou em pontos importantes, pontos relevantes. E eu acho que era uma boa a gente fechar com você falando da importância dessa profissão, do quão importante é para quem precisa, né, de um suporte, de um apoio, num momento, igual a gente falou, de uma internação ou de um outro momento qualquer que a pessoa precise de um hospital. Então, eu queria que você falasse dessa importância
para as pessoas e para valorizarem, né, a enfermagem que eu não sabia dos dados que você trouxe, de quão grande é a porcentagem dentro dos hospitais. Então fala um pouco dessa importância que a enfermagem tem nos hospitais e para as pessoas valorizarem um pouco mais, né? Isso aí, então vamos lá, gente. Vou falar para as pessoas, depois eu vou falar para os enfermeiros e para os técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, para a população de modo geral, né? Tentem olhar, quando vocês estiverem em um ambiente com os profissionais da enfermagem, um olhar de carinho. Estamos ali para poder cuidar, para poder prevenir, para poder remediar muitas das vezes, né? Então, estudamos para isso, somos profissionais competentes, não somos auxiliares de outras profissões, temos independência, né, para gerir nossa equipe, para poder ver o que é melhor para o paciente, deveríamos ter mais, mas temos autonomia muitas das vezes para questionar, para debater, porque somos profissões que se completam, né? E para os enfermeiros, técnicos e auxiliares, meus colegas de profissão, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a profissão de vocês, né? Nossa profissão é uma das profissões mais lindas que existe, que é a arte de cuidar, né? Não só a arte, mas também a ciência de cuidar. Então, não saiam da faculdade, não saiam do curso técnico e acham que acabou, né? A vida é muito complexa, o corpo é muito complexo. Continue estudando. Se nós quisermos sermos vistos de forma diferente, precisamos agir diferente. Como? Através de estudo, de protocolos, de embasamentos científicos, tendo certeza daquilo que a gente está falando. Então, o meu convite para todo mundo da enfermagem é: se você entrou nessa profissão, se você ama essa profissão, ou você sai, se você não quer, ou se você ama e você gosta, se dedica a estudar. Não seja um profissional que formado pelo ChatGPT, que não tenha um pensamento crítico e científico sobre o que pode acontecer ou não com o paciente. Muitas vidas estão nas nossas mãos e a gente é responsável muitas das vezes por muita melhora ou piora. Então, é isso aí. Recado tá dado. Incrível. E o que vem na minha mente é ver se você vai entrar. Qual é o nome da maldição? Maldição de Florence. Se preparem. Que é sério. É sério. A coisa mais séria que eu falei hoje é a maldição de Florence. E funciona mesmo. Pô, muito legal esse recado que você deu. Espero que, se você é da área da saúde ou se você é o paciente, que tenha absorvido esse recado, que acho que é muito importante. Por isso que eu queria fechar com ele, porque acho que é importante estar reforçando isso para quem não tem muita noção dessas coisas, né? E agora, como eu falei, a gente já está chegando na reta final, então deixa suas redes sociais para quem ainda não te segue. Quem é maluco que não te segue. Esse é louco, gente, me seguir? É Enfermeira Zilda, @Enfermeira Zilda, no Instagram e no TikTok. Olha aí, ó, vai estar aparecendo na tela, então segue ela. Vai aparecer na tela? Vai, eu sempre quis falar. Tá aqui, gente, ó, Enfermeira Zilda. Aqui. Depois põe aqui embaixo do meu dedo, por favor. Dedo, aqui, @Enfermeira Zilda. Então, aí. Aqui, gente, ó, Enfermeira Zilda. É isso aí, ó. Segue ela que vale muito a pena e vá lá assistir a peça também, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o mais importante também, vá ao teatro, né? Que é bem importante. A gente teatro é maravilhoso, cultura, né? Lógico. Teatro é maravilhoso. Para quem ainda não teve a oportunidade de ir, que vá, porque vale muito a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Segue também o Fala Comédia nas redes sociais, vai estar aparecendo na tela, ó, aqui, ó, aqui vai estar aparecendo também. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Como eu pedi no início do episódio, vê se você não está inscrito aqui, para poder acompanhar os outros episódios também, que vale muito a pena. Vê o nosso canal de corte, que a gente posta muitas coisas legais lá. E segue nossos parceiros aqui, ó, a Up Gás, que também vai estar aparecendo na tela. Vá lá conferir os produtos, tem 2 sabores maravilhosos que você viu durante todo esse episódio aí, tanto aqui comigo quanto na câmera dela. Vá lá conferir, que são sabores incríveis. É o isotônico com gás, adocicado só com o açúcar da fruta, e é muito bom. Eu já provei, já sou suspeito, então vá lá conferir também. E a nossa outra parceria, que é a Glim Suplementos. Os produtos estão aqui, ó. Estão aqui para você ver. Tem suplemento de tudo, para você acordar bem, para você dormir bem. Todos os momentos do seu dia, tem creatina, tem pós-treino, tem de tudo lá. O @ vai estar aparecendo aí para você também conferir. Beleza? E, como eu falei, acompanha os outros episódios. A gente está com esse projeto para propagar a mensagem da comédia, que é o lema desse podcast. E eu conto com você para a gente continuar.
pra gente ter esse espaço e poder dar muitas risadas e fazer você também rir. E agora, encerrando de vez esse episódio, eu esqueci, agora eu lembrei. Eu tenho uma coisa que eu falo para os meus convidados, que é o seguinte, que vocês, convidados, não recebem convite para voltar. Vocês são intimados a voltar desde que gostem. Ah, eu quero voltar então. Então, já fica aqui a intimação para você voltar, trazer o restante do elenco da peça. Ótimo. E vai ser incrível também falar com o restante da trupe Sim. da peça. E vai ser incrível ter você de volta aqui também. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. E vai. Não, é isso. Eu falei gostei muito e vai ser maravilhoso trazer todo mundo aqui pra gente conversar. Ah, eu tenho certeza que vai ser incrível e já fica aqui não só o convite, a intimação para você voltar. E espero de verdade que você tenha gostado e obrigado por ter aceitado vir no Fala Comédia. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então é isso. Espero que você de casa também tenha gostado e conto com vocês no próximo episódio. Tamo junto, até o próximo, hein? Valeu!